Não aguento mais esquecer de tomar remédio. Todo dia eu chego no final do dia e vejo que esqueci algum. Ou então eu vou na casa do meu pai e eu noto que tá sobrando remédio no final do mês e não era para estar sobrando. Se essa é a sua realidade, esse vídeo é para você. O meu nome é Esther, eu sou médica geriatra formada pela USP, atendendo em São Paulo, Balneário Camboriú e online para todo o Brasil. E hoje eu vou dar 6 dicas que vão te ajudar a organizar a sua vida e lembrar de tomar todos os remédios. Ou então, organizar a vida de alguém que você ama. É difícil que alguém consiga de cabeça realmente lembrar de todos os remédios, a não ser que sejam poucos remédios. Por isso que sim, a gente pode usar algumas coisas a nosso favor e é essas dicas que eu vou trazer hoje, além de vários macetes ali no meio. Isso tudo para simplificar a sua vida. Lembrando que, infelizmente, boa parte dos tratamentos não dão certo justamente porque o paciente não adere adequadamente ali àquela tomada de medicação. E na maioria das vezes não é por mal. Com a nossa vida corrida, realmente a gente acaba deixando passar. Mas vamos lá para as dicas? Primeira dica: usar uma pill box. O que é isso? É aqueles separadores de medicamento. Hoje em dia já existem separadores de medicamento vendidos, por exemplo, naquelas lojas que vendem cacarecos, né? Geralmente são de plástico, ou mesmo em farmácias. Eu vou colocar ali as fotos de alguns que são recomendados para usar. Que tenha os 7 dias da semana, porque assim não precisa separar todo dia, e que seja separado por turnos. E aí vai depender, obviamente, de quais turnos que você toma remédio. Isso tem que ser indicado pelo seu médico. Se só toma de manhã, pode ser só, então, de segunda a domingo, de manhã. Se toma de manhã, de tarde, de noite, vai ter que ter 3 caixinhas. E aí, para cada dia. E aí, o que isso facilita, né? Que você vai fazer a separação só uma vez por semana. E aí, algumas coisas bem importantes que a gente precisa lembrar para essa pillbox. Primeiro, armazenamento. O ideal é que você não tire os comprimidos das cartelas. Por quê? Porque às vezes pode cair no chão e você não vai saber qual que tomou, qual que não tomou, qual que já tomou, o que esqueceu ali. Claro, às vezes é muito pequenininho o espaço, né? Então a gente ou indica uma caixinha maior ou fala assim: se for para tirar, jamais tire aqueles comprimidos que estão em cartelas totalmente prateadas. Sabe aquelas cartelas bem bonitas que são prateadas na frente e atrás? Porque quando a cartela é completamente prateada assim, quer dizer que esse comprimido ele estraga muito rapidamente com a luz. Esses daí não pode tirar de jeito nenhum. Os outros, que ele tem um plástico, que a gente consegue ver até a cor dele, menos mal, vamos dizer assim. Não é o ideal, mas menos mal. Tá, e se eu não for tirar o comprimido, como é que eu vou fazer? Pega uma tesourinha e corta ao redor. E se tiver aí no meio, por exemplo, com líquidos, né, xaropes, algo que não dê para colocar aí na pillbox, dá para colocar, por exemplo, um bilhetinho. Ah, vai lá e toma 10 ml daquele xarope e deixa o xarope em um cantinho. E essas pillbox, elas facilitam tanto que até é legal levar para viagem, por exemplo. Segundo, medicamentos por assinatura. Que é isso? Existem algumas empresas que fazem a venda de medicamentos por assinatura. Como assim? Você manda lá os remédios que você precisa tomar todo mês. Às vezes dá até para mandar a própria receita. Então, por exemplo, eu tomo losartana todo dia, de manhã e de noite. Então, eu sei que eu vou precisar daquela quantidade por mês. E aí a empresa te manda todo mês uma caixinha com esses remédios já separados por horário. Então, se você mandou lá que você toma losartana e a metformina e o atenolol pela manhã. Aí de manhã, quando for de manhã, você vai puxar ali o referente, né? A sua medicação vai estar os 3 comprimidos ali e você vai tomar. Olha que incrível! E muitas vezes, inclusive, o preço disso não é elevado, não. Às vezes só tem um frete ali, dependendo do valor dos medicamentos, nem tem frete. Uma empresa que eu sei que faz isso é a Raia Dose Certa, da drogaria Raia mesmo. Ela faz para boa parte do Brasil, então vou deixar aqui o site, não é propaganda, tá? É porque eu sei que funciona para muitos pacientes. E aí você pode mandar a receita lá e eles vão separar e vão te mandar uma caixinha por mês. É super legal. Terceiro, fazer tabela de medicações. Como assim tabela de medicações? Muitos pacientes, eles até não precisam das caixinhas organizadoras, mas eles têm dificuldade ali de olhar a receita, às vezes é uma receita meio poluída, que está escrito um monte de coisa, principalmente quando é receita feita por sistema, enfim. E aí, o que eu faço para vários dos meus pacientes? Uma tabela de medicamentos, algo que seja muito mais visual, tá? Eu vou deixar aqui justamente o modelinho que eu uso para os meus pacientes. Inclusive, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para você conseguir baixar esse mesmo modelo de tabela. Então, é a tabela que eu uso para os meus pacientes. E aí, vai ser a mesma ideia da caixinha, só que sem a caixinha. É algo que o paciente toda vez tem que ir lá consultar realmente, mas fica bem mais fácil, bem mais visual do que a receita. Então, ele olha, de manhã eu tenho que tomar um de losartana, por exemplo. Então, eu coloco as medicações aqui na primeira coluna, né? E eu coloco em que horário do dia que tem que tomar e qual a quantidade. É super legal. Quarta dica: tentar tomar a maior quantidade de medicamentos junto.
Eu vejo que tem muita gente que sofre à toa, porque acha que não pode juntar remédio, e aí, às vezes, toma remédio às 2 da tarde, às 3 da tarde, às 4 da tarde, às 5 da tarde. Gente, a não ser que tenha um motivo pra isso, por exemplo, tem gente que não gosta de engolir muito comprimido de uma vez, ou então, e eu até já dei essa dica aqui no canal, para pacientes com demência, que não tomam água, ou mesmo pacientes sem demência, às vezes também acabam usando isso, aí a gente até sugere de ofertar os remédios em horários diferentes, porque cada vez vai tomar um gole de água. Mas se não é esse o seu caso, pode juntar os remédios. Quando o remédio não pode ser tomado junto com os outros, nós médicos a gente fala. Então, se ninguém falou, se tiver dúvida, óbvio, pode perguntar para o seu médico. Mas se ninguém falou, provavelmente esse remédio pode sim ser juntado com os outros. Os remédios mais comuns de a gente separar dos outros são principalmente a levotiroxina, que é aquele remédio que quem tem hipotireoidismo usa, o alendronato, que é um remédio para osteoporose, e os prazóis, quer dizer, o omeprazol, pantoprazol, o esomeprazol, que são aqueles remédios para o estômago. Esses são os 3 mais comuns. Boa parte dos outros pode sim tomar junto com os outros remédios. E aí facilita. Claro, se a gente falou que é para tomar um de manhã e um de noite, não vai poder tomar os 2 juntos, obviamente. Mas se eu falei que é para tomar 3, 4 remédios de manhã, não precisa tomar um às 7, outro às 8, outro às 9. Não. Junta tudo de uma vez só. Facilita, fica menos chato também e fica mais difícil de esquecer. Despertador. Essa é muito simples, mas muita gente acaba esquecendo de usar. Eu não tô tomando nenhum remédio contínuo, porém, toda vez que eu preciso tomar, por exemplo, um antibiótico, eu tenho que colocar um despertador. Quando eu fico tentando levar pela minha própria cabeça, eu acabo esquecendo. E aí vale a pena. Hoje em dia a gente anda com o celular o tempo inteiro, coloca lá um despertador no celular. E claro, se precisar, usa também as outras estratégias que eu falei. Então pode ser um despertador para despertar na hora de tomar todos os remédios da manhã, que vão estar separados na caixinha. Olha que sensacional. E a última dica é tentar associar com alguma atividade. Por exemplo, os remédios da manhã você pode deixar ali do seu lado, né? Na mesa de cabeceira. Afinal, ela vai acordar e se lê um livro de manhã, por exemplo, uma bíblia, ou se coloca mesmo a prótese ali do lado, deixa ali do lado. Já aqueles remédios separadinhos. Ou então a caixa do remédio. E aí vai lá e toma. Na hora do almoço, por exemplo, dá para deixar, não sei, na gaveta de talheres, já que você vai pegar o talher necessariamente, né, para almoçar. De noite, deixa junto com a escova de dente. São modos de associar. No geral, a gente faz essas atividades em horários mais ou menos parecidos, né? Então acaba funcionando para muita gente. Essas são as minhas dicas principais. Dá para ser super criativo, principalmente em relação às caixinhas para armazenamento. Eu já vi, por exemplo, uma paciente minha que os filhos, eles faziam, eles mesmos separavam em saquinhos. Então, eles faziam um saquinho, cortavam todos, faziam tipo um varalzinho mesmo. Então, segunda de manhã ela ia lá e tirava o primeiro saquinho. Ela tomava de manhã, de tarde, de noite. E aí eles mesmos cortavam as cartelinhas e colocavam dentro desse saquinho, e aí ela pendurava num varalzinho com grampo mesmo, e ela tirava desse varalzinho, e ela sabia que era aqueles remédios que era para tomar. Sensacional! Se você tem mais alguma dica, deixa aqui para mim que eu vou adorar saber. Se eu de alguma forma te ajudei com esse vídeo, deixa um comentário para mim. Eu gosto muito de saber disso. E se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo sobre saúde do idoso. Até mais!